Bom dia. Bom, eu sempre fui um cara de muita sorte mesmo. E algumas vezes na minha vida a sorte teve assim um papel muito decisivo. Vou falar de alguns eventos para vocês. O primeiro evento em que a sorte foi muito marcante para mim foi quando, numa noite chuvosa, meu pai, voltando do trabalho, sofreu um acidente de carro. Se machucou um pouco, foi para o hospital, minha mãe foi ficar com ele lá. E na manhã do dia seguinte, uma manhã de muita chuva, cidade alargada, eu nasci num parto bem complicado, a fórceps e tal. E muito possivelmente, se minha mãe não tivesse entrado em trabalho de parto já no hospital, possivelmente ela ou eu não teríamos sobrevivido ao parto. Bom, teve um segundo momento de sorte assim, descomunal. Quando eu tinha 5 anos de idade, eu fui atropelado por um ônibus. Saí de casa correndo, sem olhar, atravessei a rua, um ônibus me pegou, eu voei, bati com a cabeça no meio-fio, fiquei desacordado e mais nada. Não sofri nenhuma lesão interna, não quebrei nenhum osso, foi tudo muito legal. No dia seguinte estava em casa, um curativo na testa e tudo bem. Terceiro momento também muito interessante, de muita sorte, foi quando eu fiquei sem emprego. Quando eu terminei o 2º grau, eu fui chamado para trabalhar num lugar que era bem legal e pagava super bem. Na verdade, pagava bem porque tinha um adicional de periculosidade, insalubridade, que mais do que dobrava o salário. Quer dizer, era super perigoso mesmo. E por conta daquele emprego, apesar de ter feito a inscrição, eu não ia conseguir fazer a prova do vestibular. E aí eu saí daquele emprego, assim, faltando uns 2, 3 dias para a prova do vestibular. Pra mim, a apresentação, a mesma. Tudo bem aí? A mesma. Mas faltavam 2, 3 dias para a prova do vestibular. Eu saí do emprego e aí fui fazer a prova do vestibular. E aí, quem vai fazer uma prova de vestibular sem ter estudado não tem nenhum compromisso de passar, não é isso? E eu fiz a prova mais tranquila da minha vida. E passei, cara. E passei para a minha primeira opção do vestibular. Não, peraí. Minha só não. Naquele tempo, gente, tem mais de 30 anos isso, né? Todo mundo que prestava vestibular, não importava de quem fosse filho, onde morasse, que carreira queria seguir, tinha por primeira opção estudar aqui nessa universidade. Não tinha exceção. Na minha época, era assim, algo parecido com o Enem hoje, só que você marcava as opções primeiro, né? Você ia escolhendo. E todo mundo começava com o FRJ primeiro semestre manhã, né? E terminava lá naquelas coisas tipo Barra do Puraí, 5º semestre madrugada, né? O pessoal que é mais velho, né, deve se lembrar disso. Bom, por que todo mundo queria o FRJ? Bom, eu posso falar por mim. Os melhores empregos eram oferecidos para quem se formava nessa universidade. Então todo mundo queria estudar aqui, era a melhor formação, certamente tinha os melhores professores, era onde a gente aprendia mais, e fundamental era isso, a gente tinha uma promessa de sucesso profissional. Bom, estudar na UFRJ para mim foi espetacular. Eu aprendi coisas sobre que eu não sabia que existiam, descobri um mundo totalmente diferente, e foi um momento de muita sorte para mim, gente, porque como meus pais não estudaram, meu pai estudou até o 3º ano primário numa escola rural no interior de Minas Gerais. Estatisticamente falando, as chances de eu chegar ao ensino superior eram muito pequenas, ainda mais na melhor universidade que tinha.
E é sorte, gente, porque eu costumo dizer para os meus amigos que o mundo não é meritocrático como a gente gostaria. Na verdade, o mundo é injusto e cruel. A gente tem consciência disso. Eu acredito plenamente que pessoas melhor capacitadas do que eu, até mais merecedoras do que eu, certamente, ficaram pelo caminho. E eu cheguei na UFRJ. Bom, e aí foi muito legal. Eu descobri que existia pós-graduação, mestrado e doutorado. Realmente eu não fazia ideia que existia, tá? Na minha cabeça, na cabeça do meu pai, formado era quem tinha terminado então o ginásio, não é isso? Estudar depois de formado era uma coisa que eu não concebia. Mas aí, anos mais tarde, apliquei e fui aceito para fazer mestrado aqui na UFRJ. E esse foi o evento que mais transformou a minha vida. Porque o mestrado me deu uma formação espetacular, coisas que eu aprendi, que eu acho que são definitivos na construção da minha felicidade. Mas o mais importante é que o mestrado me permitiu, alguns anos depois, quando eu estava vivendo um momento muito frustrante da minha carreira, fazer concurso e virar professor aqui na UFRJ. Gente, e isso é a melhor coisa da minha vida. Primeiro porque é a minha vocação. O que eu faço melhor, não estou nem dizendo que faça bem, tá? Mas o que eu faço melhor é dar aula. É a coisa que mais me anima, sabe? Eu pulo da cama para vir trabalhar. E trabalhar na universidade é a melhor coisa que pode existir para todo mundo. Gente, nessa instituição a gente faz o bem. Tem coisa melhor que isso. Você já pensou como deve ser ruim, por exemplo, trabalhar numa fábrica de armas? Aqui não, aqui a gente tem o propósito de fazer as pessoas mais felizes. E isso faz muita diferença. Então, é uma felicidade enorme trabalhar aqui. Eu costumo dizer que ser professor é o melhor emprego do mundo. E é mesmo. Bom, estou aqui na universidade, devo minha vida a ela, minha felicidade a ela. E como ele falou, eu tenho uma família bem grande, né? Tenho aí 4 filhos, hoje não são muito comuns, mas aí é que tem 2 que são do meu primeiro casamento e do primeiro casamento da minha esposa, que são os 2 mais velhos, bem mais velhos, e 2 bebês, o Antônio e a Alice. O Antônio vai fazer 4, a Alice vai fazer 2. Mas há uns 3 ou 4 anos atrás, quando o mais velho me disse que não queria estudar na UFRJ, depois daquele momento de raiva, né, que a gente fica com... que é o primeiro sentimento de pai quando olha assim, que é isso, cara? Eu tomei consciência de que várias pessoas não têm mais a UFRJ como sua primeira opção. Várias pessoas legais, dependendo da carreira, dependendo de algumas outras preferências, não veem mais a UFRJ como o melhor lugar para estudar. Isso me deixou um pouco frustrado, um pouco apreensivo. E realmente eu passei a pensar o que precisava acontecer para que, vamos dizer, daqui a uns 13, 14 anos, quando o Antônio e a Alice estiverem pensando em escolher aonde vão estudar, que eles tenham como primeira opção essa universidade. Bom, eu acho que a gente vai ouvir aqui hoje diversos testemunhos, diversas sugestões, diversas coisas super legais sobre o que é preciso para ter uma universidade legal. Mas eu realmente acredito que a principal mudança está na forma como nós olhamos para o UFRJ. Como nós olhamos para tudo na nossa vida, né? A forma como nós vemos as coisas que a vida nos traz, como os meus eventos de sorte, por exemplo, que eu narrei, faz toda a diferença. Você pode ter uma atitude mais ou menos positiva em função das coisas que a vida te apresenta. E, pensando nisso,
Na nossa vida tem algumas coisas que são fruto do nosso mérito, da nossa luta, são nossas conquistas. São aquelas coisas que talvez nem fosse para nós termos, mas nós nos empenhamos, vamos lá, batalhamos e acabamos conquistando. Isso é muito legal. E é claro que quanto mais esforço a gente faz para obter aquilo, mais aquilo vale para a gente. Mas tem algumas coisas que não são fruto do nosso mérito. Na verdade, são fruto do mérito de outra pessoa que abriu mão em nosso favor, que são os presentes. Mas quando a gente ganha um presente, o valor do presente não vem do esforço. Claro, a gente não se empenhou para ele. O valor do presente está muito associado, na verdade, a quem nos deu o presente. Ao quanto nós admiramos ou estimamos aquela pessoa que nos presenteou, e também um bocado do quanto nós entendemos que aquele presente foi caro para quem nos presenteou. E o presente tem uma coisa interessante, porque ele gera uma dívida, não é isso? Não uma dívida necessariamente de retribuir o presente, mas uma dívida da forma como você cuida do presente. Como você usa aquilo que você ganhou, comunica o respeito e a admiração que você tem por quem te presenteou. A Rita Lee reclama disso quando ela cantou "Eu te dei meu coração e você o pôs na estante como um troféu". Não sei quem se lembra dessa música, mas ela está falando exatamente isso, da forma como a gente trata dos presentes. Bom, eu realmente acredito que a UFRJ é um presente. E é sobre isso que eu quero falar com vocês. Não é um presente de governo, não é um presente de contribuinte. E aí deixa eu colocar uma coisa que é pessoal minha, na minha percepção. Todo recurso arrecadado pelo Estado deve ter como meta principal melhorar a vida das camadas mais carentes da população. E a gente vive num país com uma população desassistida enorme, de carências infindas. Também fazer um parêntese um pouco antipático, gente. 12 anos de estudo neste país é elite. Não importa onde você mora e não importa de quem você seja filho. 12 anos de estudo aqui é elite. Então, todo o recurso que vem para o UFRJ deixou de ir, sim, para hospitais públicos, deixou de ir para programas de combate à miséria, deixou de ir para a educação básica. E olha, não é pouco dinheiro. Essa coisa, me desculpe, de universidade gratuita, eu digo para os meus alunos que nada, absolutamente nada é de graça. Não existe almoço grátis. Se a gente puser na conta a folha de ativos e inativos da universidade, a gente custa em torno de 25 mil por ano por aluno. Isso é quanto custa uma universidade cara por aí. Não é barato, não. E, na verdade, essa universidade tão legal, que é muito legal, a gente que está aqui, a gente sabe das coisas que não são tão legais e das coisas que são legais, mas essa universidade, de modo geral, é muito legal. E é fruto da minha felicidade. Quer dizer, é fonte da minha felicidade. Ela custa, todo dia, gente, o choro de uma mãe no hospital. E aí? Bom, eu acho que quando você olha para essa universidade como um presente, o que eu acho que naturalmente acontece? Se você é aluno, você vai passar a se dedicar ao seu curso como se fosse realmente a coisa mais importante do mundo. Você vai se preparar tanto para as aulas que você vai chegar em sala e vai desafiar os seus professores. E nossa, eu posso garantir para você que eles vão ficar encantados se isso acontecer. Ninguém vai pensar em colar. Você nunca vai ver alguém depredando instalações da UFRJ. Claro, porque é um presente, gente, a gente não quebra. A gente cuida com todo carinho, com todo respeito. Se você for docente,
Eu tenho certeza que não só você vai entrar em sala para dar a melhor aula da sua vida, mas você vai ter consciência que o seu testemunho ético e moral é fundamental para a formação da vida dos nossos alunos. Se você é um técnico administrativo e também reconhece a UFRJ como um presente para você, eu duvido que você aceite discutir jornadas de 30 horas, rodízios de falta, ou um certo corporativismo picareta que ronda determinados lugares, que parece, com todo desgosto eu falo isso, parece coisa da pior parcela do nosso Congresso. Sabe aquela coisa asquerosa? Acho que um ex-aluno que reconhece essa universidade como um presente, ele volta para retribuir. E se Deus quiser, um ex-aluno bem-sucedido, como eu sei que vocês serão. E quem sabe, nessa volta, ele não consiga oferecer uma bolsa para um aluno carente. E não consiga viabilizar, por exemplo, a maior democratização dessa universidade. Quem sabe? Então, o que eu queria falar para vocês hoje é fundamentalmente isso. Eu realmente desculpa, pensando na UFRJ que eu quero para os meus filhos. É a UFRJ que você tenha como um presente. Um presente muito caro, porque nos é dado por quem não tem nada. Muito obrigado.